outro olhar. Como já foi dito pelo editor Júlio Vera Cruz Martins, o tema hoje em destaque no Outro Olhar gira em torno do campo de concentração do Tarrafal. O historiador Jairzinho Pereira concorda que o campo de concentração do Tarrafal representa a violência extrema do regime fascista. Jairzinho Lopes Pereira é historiador, digamos, das religiões, mas tem um olhar sobre a história geral. Este 1 de maio marca os 50 anos da libertação dos presos políticos, o encerramento do campo de concentração de Tarrafal. Para si, qual é a importância desta efeméride? Muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui a falar consigo enquanto historiador, mas sobretudo enquanto estudioso da violência colonial. E o campo de concentração enquadra-se dentro desta minha área de especialidade, da violência colonial, embora o campo de concentração especificamente não seja a minha especialidade, é mais uma especialidade do meu conterrâneo, o grande historiador Vítor Barros, e também de alguns outros historiadores conhecidos como Fernando Rosas, ou também um outro estudioso cabo-verdiano, o José Vicente Lopes, mas a minha especialidade, eu falo aqui como estudioso do fenómeno da violência colonial. Ora bem, o encerramento da prisão Tarrafal acho muito bem ser assinalado, acho muito bem ser tratado como um evento de suma importância para a história contemporânea de Cabo Verde e de Portugal e das outras colónias que estavam na altura sob o domínio colonial português, por marcar, digamos, um período, por marcar uma série de fenómenos que aconteceram no rescaldo do evento maior que é o 25 de Abril de 1974. O encerramento a 1 de maio é uma semana mais tarde, é uma das consequências imediatas da queda do regime, mas para se perceber bem este evento, o encerramento, convém deslindar um bocado a origem da prisão de Tarrafal e a sua natureza, quer dizer, estamos a falar de uma prisão que foi estabelecida em 1936 por um regime ditatorial chamado de Estado Novo, com o ditador António de Oliveira Salazar à cabeça, um regime que nasce de um golpe militar em 1926, na sequência de um regime republicano muito conturbado e instável, que depois, em 1933, sagra-se, digamos, o regime de Salazar e instala-se com toda a força, e, a partir daí, Salazar e os seus colaboradores concebem a ideia de combater os seus opositores, os seus detratores, enviando-os para lugares mais inóspitos e complicados possíveis, no sentido de os neutralizar. Jairzinho, o campo de Tarrafal representa a violência extrema do regime salazarista? Eu aqui citaria um dos especialistas nesta matéria, que é o historiador Fernando Rosas, que fala do campo de concentração de Tarrafal, estou a citar, como um pico da repressão em Portugal, e continuo a citar a forma mais brutal da repressão que o fascismo encontrou para combater os seus opositores. De facto, estamos a falar de uma prisão que foi concebida com base numa concepção de violência extrema, não só para combater os detratores numa primeira fase, os detratores do Estado Novo, os críticos do Estado Novo, os opositores do Estado Novo, mas numa segunda fase, sobretudo a partir de 1971, com o início da Guerra Colonial
o campo de concentração começa também a acolher os opositores do colonialismo português, os combatentes para a libertação das colónias portuguesas, e esses críticos, esses opositores, eram tratados com uma violência extrema. Aliás, isto basta ler as entrevistas, os diários dos presos, os testemunhos dos presos, para darmos conta de sequências de castigos, torturas, a falta de assistência médica, para falarmos de detenções arbitrárias que depois resultavam no exílio ou na deportação para Tarrafal, onde os presos eram submetidos a trabalhos forçados, com uma alimentação de péssima qualidade, no sentido de os abater física e psicologicamente. Toda a história de Tarrafal é uma história de violência extrema, violência física e psicológica. Basta dizer-lhe que grande parte dos presos que morreram em Tarrafal, a primeira leva de presos registrou um nível de mortandade elevadíssima. Embora a mortandade no Tarrafal, pelos dados, agora se a memória não me falha, aponta para aí para os 10%, mas na leva inicial esta taxa é muito mais elevada. Todo o cotidiano dos presos no campo de concentração, ou no campo de trabalho, como também era chamado, o campo de morte lenta, vários nomes que aparecem na documentação, dão conta, de facto, de uma rotina, de um cotidiano de violência extrema contra os detratores do Estado Novo e contra os anticolonialistas, sem dúvida. É neste quadro de cinquentenário do 25 de Abril e cinquentenário da libertação dos presos políticos que o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vem trazer à atualidade a necessidade de reparação das antigas colónias. A ideia de Rebelo de Sousa tem pernas para andar. Eu sei que nós já tínhamos abordado essa questão, numa entrevista anterior, mas naquela altura não tinha ainda uma ideia absolutamente formada. Ora bem, o apelo do Presidente da República Portuguesa, neste sentido, deve ser contextualizado. Eu acho que faz todo sentido, no quadro de uma narrativa política, falar também, para até capitalizar politicamente, os atores políticos fazem isto regularmente, falar neste assunto das reparações. Eu acho que as modalidades das reparações devem ser discutidas de uma forma muito ampla. Não deve ser algo discutido limitado aos atores políticos, aos comentadores que muitas vezes, mal informados, contribuem para uma opinião muito mal formada da sociedade civil. Acho que é fundamental ouvir a academia neste sentido, embora as modalidades de reparações devam ser depois decididas entre os atores políticos, decisores políticos. A minha opinião pessoal sobre esta questão das reparações é que o assunto, antes de mais, deve ser debatido com toda a franqueza, com toda a seriedade, e às vezes é o que falta, com seriedade e com rigor. Nós sabemos um conjunto de coisas a este respeito. Primeiro, sabemos que a questão das reparações é uma questão que já vem sendo debatida há décadas. Não é uma novidade, por assim dizer. Um outro dado que sabemos é que os regimes coloniais europeus foram brutais, foram violentíssimos. Estamos a falar não só da questão do tráfico transatlântico de escravos, estamos a falar de mortandades, de genocídios, de matanças indiscriminadas, estamos a falar de violências em todos os sentidos. Só que há países que abordaram este assunto das reparações por exemplo, com mais abertura e com mais, digamos,
clareza do que Portugal. Portugal, até hoje, parece que o discurso oficial é um bocado epopeico, no sentido de temos muito orgulho naquilo, na história de Portugal e por aí fora. Ainda há dias estive a ver uma entrevista em que um ator político falava nisso, muito orgulho naquilo que fez Portugal, muito orgulho na história colonial portuguesa. Para mim é muito difícil ouvir alguém a dizer que tem muito orgulho na história colonial portuguesa. A história colonial portuguesa, como a história colonial das potências europeias em geral, é uma história de muita violência, de muita maldade e que reduz, para citar um teórico da violência colonial, Aimé Césaire, explica isto muito bem. Quer dizer, o ser humano é reduzido à coisificação, a desumanização do indígena, não é? Portanto, para dizer que a questão da reparação deve ser discutida pensando na gravidade da violência. Agora, como é que deve ser feita esta reparação? Eu não tenho resposta, mas dir-lhe o seguinte, que é, há muitas formas de reparações e é uma questão dos atores políticos se entenderem. Mas uma das formas de reparação, por exemplo, a restituição de alguns bens que podem ser identificados, obras de arte, valores, obras de valor cultural, patrimonial e por aí fora, acho muito bem discutir a restituição destas obras de arte, estas obras de valor patrimonial, devem ser discutidas. Muitas vezes fala-se nas reparações, a pensar nas reparações financeiras e por aí fora. Eu tenho alguma dificuldade em aceitar esta ideia de reparações financeiras, mas restituições, sim, de obras bem identificadas e, por que não também, como alguém já sugeriu, reparações em termos de reforço da cooperação, reforço de assistências, por que não? Mas, sobretudo, digo-lhe, repito, não tenho uma solução, uma panaceia para isto. O que posso dizer é que o assunto deve ser debatido com seriedade, com profundidade e com rigor, para depois se avaliar os moldes, os mecanismos de eventuais reparações. O Presidente da República de Moçambique, no 25 de abril passado, fez um apelo à não revisão da história. Será que se pode entender que o Presidente moçambicano está a apelar a uma verdade histórica? Poder-se-ia seguir o caminho do Presidente francês Macron, que incumbe a historiadores a reposição da verdade histórica? Eu acho que o caso francês é mais retórico do que real. Repare, em França há uma lei que apela aos professores do liceu, no sentido, estou a citar, de ensinar a história colonial francesa de uma forma positiva. Positiva que não é positiva científica, mas realçar os aspectos positivos bons ou alegados bons aspectos positivos da colonização francesa. Portanto, acho que o caso francês é mais retórico. Agora, quanto à questão do revisionismo histórico, acho que em Portugal também é preciso fazer justiça. Os historiadores portugueses da nova geração não se alinham naquela narrativa epopeica, nacionalista da história portuguesa. Não. Os grandes historiadores da nova geração, estou a pensar em Miguel Bandeira Jerónimo, estou a pensar em José Pedro Paiva, estou a pensar em Hugo Dorras e tantos outros historiadores que abertamente falam e justificam, substanciam muito bem a natureza violenta e racista do colonialismo português. Portanto, eu acho que a nível da academia este revisionismo não me preocupa. Porquê? Porque este revisionismo a nível da academia já está a ser ultrapassado há algum tempo. O que me preocupa é a narrativa política que muitas vezes tem mais influência na opinião pública, porque a narrativa política de algumas forças políticas em Portugal, de facto, é de uma negação e de um revisionismo absolutamente condenável. Neste sentido, sim, é preciso combater esta narrativa epopeica que ouvimos entre os atores políticos, alguns pelo menos, e isto sim é preciso combater.
porque os académicos que fazem investigação rigorosa em Portugal já mostram claramente a natureza violenta e racista do colonialismo português, sem qualquer papas na língua. Considera que a CPLP, enquanto organização, pode debater a questão e incumbir a Academia de lançar alguma luz sobre a reparação, a necessidade de reparação e as formas de reparação? Sou muito avesso à ideia de organizações políticas encomendarem estudos. Eu acho que isso acaba logo por comprometer a independência dos académicos. O que podia-se fazer é criar, digamos, fundos de investigação para financiar investigações nesse sentido e os académicos, de forma mais rigorosa e objetivante possível, debaterem, pensarem essa questão das reparações, mas, sobretudo, volto a dizer, trata-se de um assunto que deve ser discutido com os académicos, com os atores políticos, com a sociedade civil, com a comunicação social. Vocês também têm responsabilidade nesta matéria, portanto, com todas as forças vivas da sociedade, porque trata-se de um assunto, repara, da história coletiva. A violência colonial afeta todos, afeta a cada um de nós, quer dizer. Portanto, sendo um assunto de história coletiva, da memória, da identidade, das dores coletivas, porque não também falar em dores, portanto, deve ser discutido, esta questão deve ser discutida com todas as forças vivas da sociedade. Aí está a fazer uma proposta concreta a CPLP, a criação de fundos e, eventualmente, o lançamento de algum edital ou editais para que os historiadores dos diversos países se apresentem em consórcio para analisar a questão. Não, eu aqui faria um apelo, não propriamente à CPLP, mas faria um apelo à comunidade académica, no sentido de pensarem em propostas de estudo, submeterem propostas de investigação, planos de investigação e depois avançarem com o desenvolvimento destes estudos. Porque não sei se a nível da CPLP haverá, neste momento, muita vontade. Repare, há uma coisa algo interessante. Até agora, o Presidente da República em Portugal falou nesta questão da reparação, se não me engano, a 24 de abril. Já vai há mais de uma semana, ou quase uma semana, e não ouvimos grandes comentários dos chefes de Estados da CPLP. Estamos a falar de assuntos sensíveis e, portanto, há ali muita cautela, muita prudência da parte dos atores políticos, pelo menos dos mais elevados, neste caso, chefes de Estado e do Governo. Portanto, não sei se há esta sensibilidade no sentido de financiar estudos sobre as questões e muitas vezes a academia nem sequer a tira em conta em alguns destes países. Assim, ouvimos o historiador Jairzinho Pereira, ele que defende que o debate sobre as reparações e eventuais formas de as concretizar deve passar pela Academia. Este é um assunto que, de resto, também hoje vai estar em destaque na Assembleia da República Portuguesa. O partido de extrema-direita de André Ventura, o Chega, vai defender, ainda hoje no Parlamento Português, um voto de condenação ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa. O líder do Chega, André Ventura, confirmou esta informação que é hoje avançada pela RTP. Foi assim o tema hoje em destaque no Outro Olhar.